Olá pessoal, então hoje nós vamos falar sobre a babesiose. Trata-se de uma doença infecto-parasitária causada por um protozoário pertencente ao gênero Babesia. O patógeno em questão é considerado um apicomplexa e, taxonomicamente, encontra-se inserido dentro da ordem Piroplasmida e família Babesiidae. Por isso que a babesiose, ela também é denominada de piroplasmose. O termo piroplasmose deriva de piroplasmida, a qual refere-se à ordem do parasito em questão. Trata-se de um parasito obrigatoriamente intracelular, sendo classificado como heteroxeno obrigatório, apresentando, durante o seu ciclo de vida, a participação sequencial de 2 hospedeiros. O hospedeiro definitivo, representado aqui por carrapatos, e o hospedeiro intermediário, representado aqui por espécies de mamíferos. No hospedeiro intermediário, Babesia infectará apenas eritrócitos. Já em carrapatos, o parasito desenvolverá infecção sistêmica, infectando vários tipos de tecidos. Por serem apicomplexas, estágios invasivos do protozoário, denominados zoítos, demonstrarão na sua extremidade anterior a presença do complexo apical. Essa região é constituída por organelas, como conoides, rhoptrias e micronemas. É através do complexo apical que o parasito reconhecerá quimicamente a célula-alvo, iniciando etapa de internalização nestas, oportunizando aí o ciclo reprodutivo parasitário. Então, para exemplificação, estes aí são os hospedeiros intermediários, que abrigarão o ciclo de reprodução assexuado do parasito, denominado merogonia ou esquizogonia. E estes são os hospedeiros definitivos, representados por espécies de carrapatos ixodídeos, popularmente conhecidos como carrapatos duros. Atuam ainda como vetores biológicos dos agentes, sendo incriminados na dispersão, na transmissão do parasito a um novo hospedeiro vertebrado. Dentre os carrapatos que atuam como vetores de Babesia, destacamos Rhipcephalus boófilos micrópolos, conhecidos como carrapatos do boi, Rhipcephalus sanguíneos,
popularmente conhecido carrapato vermelho do cão, Dermacentor anocentor nitens, como carrapato da orelha do equino, e o amblioma, popularmente conhecido como carrapato estrela. Vale, contudo, ressaltar que larvas, ninfas e adultos do carrapato atuarão como vetores do patógeno, assim como carrapatos fêmeas e carrapatos machos. Na medicina veterinária, há aí uma ampla variedade de espécies de babésia de importância, a saber, Babesia bigemina e Babesia bovis, parasitos de hemácias de bovinos, Babesia cabali e Babesia equi, atualmente reclassificada como Theileria equi, parasitos de eritrócitos de equinos, e Babesia canis, Babesia gibsoni, parasitos de hemácias de cães. Os babesídeos, de modo geral, serão classificados quanto à localização do parasito no hospedeiro, em espécies periféricas e espécies viscerotrópicas. As espécies periféricas infectarão hemácias localizadas na circulação periférica do hospedeiro. Apresentam como comportamento induzir uma alta taxa de hemólise intravascular, favorecendo aí o desenvolvimento de alta parasitemia. Como consequência da hemólise intravascular observada durante infecção parasitária, observaremos aí o desenvolvimento de alterações clínicas importantes na ordem de anemias hemolíticas. Já as espécies viscerotrópicas são consideradas mais virulentas, mais patogênicas. Isto porque, ao infectarem hemácias, estas demonstrarão tropismo para com o endotélio vascular de vísceras, especialmente do sistema nervoso central, culminando aí com a formação de trombos cerebrais. A presença desses trombos favorecerá o desenvolvimento de isquemias e, por conseguinte, de uma síndrome neurológica clássica, que evoluirá, por vezes, para o óbito do paciente. Estas espécies desenvolvem uma baixa parasitemia e são menos hemolíticas. E geralmente a infecção não cursa com anemia clínica aparente. Além das espécies de importância veterinária, existem aí espécies de babésia de relevância médica por infectarem um homem. Como exemplo, Babesia microti e Babesia divergens. Aqui nós temos uma imagem de microscopia óptica obtida a partir de um esfregaço sanguíneo de um paciente portador. Em destaque, presença de hemácias parasitadas
contendo no seu interior inclusões parasitárias típicas, aqui representadas pelos trofozoítos e merozoítos. Esse quadro, então, sumariza e, ao mesmo tempo, ilustra as espécies de babésia de importância veterinária e a sua classificação quanto à localização no hospedeiro e ao tamanho em relação ao raio da hemácia. Nesse sentido, então, as espécies de babésia poderão ser classificadas como grandes ou pequenas babésias. Grandes babésias, quando os merozoítos intraeritrocíticos apresentarem comprimento maior que o raio da hemácia. Pequena babésia, quando os merozoítos intraeritrocíticos demonstrarem comprimento menor que o raio da hemácia. Assim, temos que Babesia bigemina, Babesia cabali e Babesia canis são consideradas como grandes babésias. Já Babesia bovis e Babesia gibsoni classificadas como pequenas babésias. As grandes babésias são mais sensíveis à ação química dos fármacos, que atuam como babesicidas, né? Hoje temos no mercado o imidocarb e os derivados de diamidinas que exercem tal efeito. Já as pequenas babésias são menos sensíveis à ação química destas drogas, sendo, portanto, necessário uma concentração maior para obtermos tal efeito, né? O efeito babesicida. Geralmente é o dobro da concentração empregada no tratamento das grandes babésias. Durante o ciclo biológico do parasito, iremos observar a ocorrência de 3 tipos de reprodução: merogonia, gametogonia e esporogonia. A merogonia se fará no interior de hemácias do hospedeiro vertebrado. Trata-se aí de uma reprodução assexuada que culminará com a formação de merozoítos. Em decorrência ao ciclo merogônico, iremos observar intensa hemólise intravascular, corroborando aí para o desenvolvimento de alterações hematológicas importantes. Gametogonia, processo de reprodução sexuado, envolvendo aí a fusão de gametas masculinos e femininos. Ocorrerá no lúmen do tubo digestivo dos carrapatos, culminando com a formação de zigotos, que evoluirão para oocistos, que por sua vez diferenciarão em oocinetos, passando a infectar diferentes tecidos do vetor, como glândulas salivares. E a esporogonia, que é um ciclo de reprodução assexuado, se fará realizar no interior dos ácinos
das glândulas salivares do vetor, levando como produto final a formação de esporozoítos, considerados estágios parasitários infectantes ao hospedeiro vertebrado. Então aqui a gente observa uma visão geral do ciclo de vida de Babesia. A infecção no hospedeiro intermediário se fará durante a etapa de repasto sanguíneo de um carrapato parasitado, no qual inoculará junto com a saliva formas infectantes do protozoário denominadas esporozoítos. Estes alcançarão a circulação sanguínea do hospedeiro vertebrado e, através do complexo apical, reconhecerão hemácias como células-alvo, dando início à etapa de internalização. Após a internalização, o parasito ficará confinado no interior de uma vesícula citoplasmática denominada vacúolo parasitóforo e lá se diferenciará em trofozoito. Este desenvolverá em meronte, que por merogonia ou esquizogonia culminará com a formação de merozoítos, promovendo a lise da célula parasitada. Com a lise, tem-se o extravasamento dos merozoítos para a circulação sanguínea do hospedeiro e estes passam a infectar novos eritrócitos, dando continuidade ao ciclo proliferativo. Isso ocorrerá por várias e várias gerações, ocasionando aí uma destruição maciça de hemácias intravascular, favorecendo com isto a ocorrência de anemias hemolíticas. Determinadas gerações de merozoítos, ao infectarem novos eritrócitos, diferenciarão em gametócitos ou gamontes. O carrapato vetor se infecta durante repasto sanguíneo sobre um hospedeiro vertebrado parasitado, na qual ingere, juntamente com o sangue, hemácias parasitadas, contendo os gametócitos. No lúmen do tubo digestivo do carrapato, verifica a gametogonia, levando à formação de estruturas diploides denominadas zigotos, que evoluirão para oocistos e, por sua vez, diferenciarão em oocinetos. Os oocinetos infectarão diferentes tecidos do vetor, dentre eles a glândula salivar. No interior dos ácinos glandulares, os oocinetos, então, sofrerão esporogonia, levando à formação de milhares de esporozoítos, unidades parasitárias infectantes ao hospedeiro vertebrado. Em detalhe, teremos aqui
os eventos que ocorrem ao longo do ciclo biológico do protozoário. Sabe-se que Babesia é altamente patogênica ao hospedeiro vertebrado. Esta poderá ser também patogênica para o carrapato vetor, quando a infecção ela estabelece um alto grau de parasitemia no hospedeiro vetor, levando neste inibição do processo reprodutivo, bem como na morte de fêmeas teleógenas parasitadas. No vetor verifica a transmissão transovariana e transestadial de Babesia. O que caracteriza a transmissão transovariana? É caracterizada pela capacidade da teleógena parasitada em transmitir a infecção para a sua progenie através dos ovos. Após período de incubação, verifica a eclosão de larvas já infectadas. E a transmissão transestadial é explicada pela perpetuação da infecção durante os estágios evolutivos de desenvolvimento do vetor. Assim, se larvas infectarem-se, a infecção perpetuará para ninfas, que perpetuará para adultos. Nesse contexto, tanto larvas quanto ninfas e adultos atuarão como vetores biológicos do parasito, transmitindo o mesmo a um novo hospedeiro vertebrado durante repasto sanguíneo. A exceção está relacionada para as espécies de Babesia bigemina e Babesia bovis. É sabido que, em relação à Babesia bigemina, apenas ninfas e adultos de ripcéfalos, boófilos, micrópolos apresentam a capacidade de transmissão do agente ao hospedeiro vertebrado. Já em relação à Babesia bovis, apenas larvas do iquizodídeo demonstrarão tal capacidade. Para as demais espécies de Babesia, tanto larvas, ninfas quanto adultos demonstrarão a capacidade de vetorização do patógeno. Além da babesiose, há ainda a tristeza parasitária bovina, que é uma doença infectoparasitária endêmica em território nacional. Tal doença, ela é ocasionada pela co-infecção estabelecida entre Babesia bovis, Babesia bigemina e anaplasma. O anaplasma não é considerado um protozoário, mas sim uma bactéria gram-negativa anaeróbia, pertencente aí à ordem Rickettsiales, sendo por isso considerado uma rickettsia. Existem duas espécies de anaplasma, Anaplasma marginale e Anaplasma centrale. No Brasil, tem sido descrito apenas infecções relacionadas ao Anaplasma marginale. O período de incubação da tristeza parasitária bovina ou TPB é em torno
de 8 a 12 dias. O período de incubação é o período que vai do momento da infecção até a manifestação dos primeiros sinais e sintomas clínicos, que serão discutidos na parte 2 desta aula.